quando o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que esta passagem da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses significa que todos os que morreram acreditando em Cristo ressuscitariam dos mortos. As pessoas que estão no pó da terra depois voltam à vida. Então você imagina pessoas se erguendo das tumbas para se encontrar com o Senhor no ar, nesta ressurreição dos mortos. A questão é esta: veremos mesmo os corpos nos cemitérios se erguendo para os céus e pessoas voando de suas tumbas? Compreensivelmente, muitos permanecem céticos. Mas se acontecesse o arrebatamento, em seguida, o desaparecimento repentino de milhões resultaria em caos e destruição. E depois do choque, as repercussões a longo prazo de um evento semelhante a um arrebatamento começariam a ter um impacto. Os hospitais estariam sobrecarregados. Médicos designados para fazer triagens enfrentariam uma tarefa impossível. Triage é uma palavra francesa que significa transformar coisas em grupos de 3. E é um sistema de priorização. E a ideia é que há algumas pessoas que já estão mortas ou não importa o que você faça para salvá-las. As suas chances de sobrevivência são muito, muito baixas. Depois você tem outro grupo de pessoas que estão feridas, mas podem ser tratadas em algum momento mais tarde. Se tiver um membro fraturado ou coisa parecida, mesmo que não receba tratamento na primeira hora, ainda assim você viverá. E depois existe outro grupo de pessoas que, se não receber um tratamento imediato, provavelmente se juntará àqueles que já pereceram. Uma coisa essencial durante esse tempo é que os profissionais da saúde conversem entre si e apoiem um ao outro, que saúdem um ao outro, porque estão sendo heróicos diante de situações muito difíceis. Os departamentos de polícia podem descobrir que tem pouco pessoal e que são incapazes de proteger o público. Aí a polícia isola uma parte da cidade e diz: estão por sua própria conta, não temos como cuidar disso. Não. Eles precisam tomar decisões estratégicas sobre como mobilizar os recursos que têm à disposição para fazer o melhor possível para servir e proteger os cidadãos. Nesse mundo imaginário do pós-arrebatamento, muitos cidadãos podem se dar conta, talvez tarde demais, que precisarão depender de si mesmos para se proteger. Todos os serviços a que estamos habituados, toda a paz e tranquilidade e conveniência de viagens e comunicação, tudo estará o Deus dará. Se o arrebatamento acontecer, a sociedade pode começar a se desfazer, como aconteceu brevemente durante o blackout da cidade de Nova York em 1977. Se você já viveu numa região como todos já vivemos, onde já ocorreu um blackout parcial ou total, ou se raios cortaram o fornecimento de energia por um dia ou 2, algumas pessoas sofrem com isso por uma semana ou 2. E tudo no freezer estraga, e as pessoas não têm água. É como se vivessem no século passado em vez de ter encanamento interno e todo esse tipo de coisa. Isso será apenas uma pequena amostra do caos que se seguirá quando tantas pessoas tiverem partido. Se um evento como o arrebatamento acontecer, isso pode obrigar as autoridades a declarar grandes cidades como áreas de desastre. Se um governador declarar um estado de desastre, pode então acionar os recursos da Guarda Nacional. E isso geralmente é feito para auxiliar a logística, os transportes e alguns daqueles outros serviços nos quais o Exército excede. Mas nesse cenário hipotético, os recursos estariam bem perto do ponto de ruptura. Eu diria que mais pessoas viveriam da Terra. Será uma luta desesperada pela sobrevivência. Esse cenário poderia piorar se as autoridades atribuíssem as calamidades causadas pelo arrebatamento ao terrorismo. Uma medida que poderia exacerbar as tensões internacionais. O desaparecimento de uma grande quantidade de pessoas com certeza lançaria o mundo no caos.